Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, o São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Quero te explicar agora que passo estão as semifinais do Campeonato Paulista. 2 das 4 vagas estão preenchidas. Isso porque nesse sábado, São Paulo venceu o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1, enquanto o Palmeiras enfiou 4-0 no Capivariano. Palmeiras e o São Paulo estão garantidos e esperam pelos 2 outros adversários. E a gente não consegue imaginar quem enfrenta quem. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista define que entre os 4 semifinalistas, o de melhor campanha pega o de pior campanha. E o segundo melhor campanha pega a terceira melhor campanha. Os pontos são acumulativos em relação à fase de grupos. Nesse momento o Palmeiras tem 19 pontos e o São Paulo tem 16 pontos. Quero só fazer um exercício de lógica aqui com vocês para vocês entenderem. Se Santos e Corinthians vencerem seus confrontos, o Santos pega o Novo Horizontino fora e o Corinthians pega a Portuguesa fora, teremos uma semifinal com Palmeiras e Santos, jogo único na Arena Barueri, Corinthians e São Paulo, jogo único na Neoquímica Arena. Mas se Santos e Corinthians passarem nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal, teremos Palmeiras e Santos na Arena Barueri e São Paulo e Corinthians possivelmente no Brinco de Ouro da Princesa, jogo com o mando do São Paulo. O tricolor não poderá atuar em casa por conta de shows que acontecerão em seu estádio. Importante registrar que não dá para imaginar um confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras. Se o Novo Horizontino passar, não enfrentará o Palmeiras pela pontuação. Também dá para cravar que Portuguesa ou Corinthians, aquele que passar desse confronto, não enfrentará o Santos. São 2 duelos impossíveis pela matemática. Seu palpite: quais serão os 4 classificados? Dá para imaginar que Santos e Corinthians se juntam a Palmeiras e São Paulo, tendo os 4 grandes nas semifinais? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta, que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Descobri qual clube brasileiro atrapalhou o São Paulo nas tratativas com Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, quase virou reforço tricolor no ano passado. Por que esse assunto voltou à tona? Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nos últimos dias a uma página chamada Tricolaços e admitiu que o tricolor esteve bem perto de fechar com o jogador. Marcos Leonardo receberia só uma ajuda de custo do São Paulo, com o Al Hilal arcando 100% dos salários do jogador. Só que, na última hora, o Al Hilal mudou sua estratégia e passou a exigir que o São Paulo cobrisse 100% dos salários. E é aí que entra esse tal clube brasileiro citado pelo Rui Costa. O Rui não falou em qual time, mas ele contou que viu uma movimentação de um outro time brasileiro que fez com que o Al Hilal mudasse sua conversa. Entrei em contato com uma pessoa do São Paulo, também ligada a essa negociação. A pessoa assegurou que o time que atravessou e impediu que o Marcos Leonardo virasse reforço do São Paulo foi o Flamengo. Repito, São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal tinham tudo acertado.
para que o atleta fosse emprestado, com o São Paulo assumindo só 50 mil reais de ajuda de custo. O Al Hilal se comprometeria a pagar 100% dos salários por um empréstimo que duraria mais ou menos 4 meses. Quando o Flamengo entrou na jogada, oferecendo ao Al Hilal a possibilidade de pagar 100% dos salários, o Al Hilal procurou o São Paulo e disse que só aceitaria emprestá-lo se o tricolor assumisse 100% dos vencimentos. No fim das contas, São Paulo e Marcos Leonardo não puderam fechar, porque o tricolor não tinha o dinheiro para pagar os salários do atleta. O Marcos Leonardo não quis ir jogar no Flamengo e acabou permanecendo na Arábia Saudita. Preciso te contar sobre o terceiro escândalo envolvendo venda de ingressos com personagens diferentes e importantes do São Paulo. Para fazer a ordem cronológica da coisa, Mara Casares, ex-esposa do então presidente do tricolor Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, diretor da base, foram flagrados num áudio conversando sobre a venda de ingressos clandestinamente de um camarote do São Paulo. Esse episódio resultou na queda de Júlio Casares da presidência. Nessa semana surgiu a informação de que Cristina Macis, filha do atual presidente Harry Macis, também vinha fazendo uso da venda de ingressos do camarote destinado ao então vice-presidente Harry Macis. Ela vendeu ingressos para jogos do São Paulo e para shows que foram realizados no estádio do São Paulo. Nessa sexta-feira, inclusive, rolou uma reunião do Conselho Consultivo para tratar sobre o tema. Já te explico essa história. Quero contar que Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, também é alvo de mais uma polêmica envolvendo venda de ingressos. O UOL teve acesso a um áudio em que um filho de um amigo do Olten Aires negocia a venda de ingressos em nome do presidente do Conselho Deliberativo. O Olten Aires já garantiu que vai resolver esse problema, que ele não tem participação nenhuma, mas é um grande escândalo, uma enorme vergonha que o São Paulo tenha dirigentes e conselheiros que ganhem em cima do clube às custas de venda de ingressos de forma ilegal. Me lembrei de uma declaração de uma pessoa da Polícia Civil afirmando que o Morumbi se tornou um grande caça-níquel, e isso é verdade. E pelo jeito inclui gente de situação, de oposição, uma grande lástima. Na reunião do Conselho Consultivo dessa sexta-feira, que foi convocada para discutir o futuro de Harry Macis, o presidente afirmou que em hipótese alguma pedirá demissão, não vai renunciar e fica pelo menos até dezembro. Embora o São Paulo já tenha anunciado por meio do seu Conselho Consultivo a criação de duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para avaliar se o Macis teve participação nessa venda de ingressos da filha. Também está sendo definido uma redução na distribuição de ingressos de cortesia para diretores e conselheiros. Uma vergonha. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar a respeito do tema, beleza?